Nesse 29º episódio das Dicas Litúrgicas, um tema que foi tratado, seja através de uma exortação apostólica, que tem um capítulo especial sobre a homilia, como também o Papa Francisco. Ele faz muita questão, de vez em quando, nas suas homilias, ele fala exatamente da importância da homilia. O que é homilia? Homilia, antigamente chamava prática, ou alguns usavam uma expressão que eu acho um pouco pejorativa, sermão, mas a palavra técnica é homilia. Agora vejam bem o significado desta palavra que é grega, homilia ou homilia. O significado é continuação da conversa. Por que continuação da conversa? Um nome que em grego, homilia, define a pregação após a leitura do Evangelho, na celebração da Eucaristia, ou após qualquer leitura no ofício das horas, o ofício divino, enfim. Porque é a continuação da palavra de Deus. Nós poderíamos dizer da seguinte forma: nós temos nas leituras, após a leitura se fala palavra do Senhor, graças a Deus. Após o Evangelho se fala a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É a palavra de Deus e é o próprio Deus, através da sua palavra, que se dirige pelo ministério do leitor ao seu povo reunido, numa assembleia litúrgica. Pois bem, após isso, aí entra o ministro ordenado para trazer a palavra da igreja nos dias de hoje, continuando aquela conversa, aquele anúncio que foi feito nas leituras. Então poderíamos dizer a palavra da igreja. Tem um teólogo protestante que definiu o dogma como sendo a homilia, ou seja, o dogma seria trazer para o dia de hoje a interpretação correta da palavra de Deus aplicada nas várias circunstâncias que nós, como cristãos, vivemos. Primeiro ponto, a homilia é prerrogativa do ministro ordenado, diácono, presbítero, e se tiver o bispo, a palavra é dele. O bispo é que é, de fato, o grande pregador da palavra. É ele que tem autoridade para isso. Ele que é a igreja docente. E o ministro ordenado como presbítero, ele ocupa o lugar do bispo quando o bispo não está presente. E o diácono lhe é facultado fazer a homilia, mesmo estando o presbítero. O bispo não, o bispo estando presente, a homilia é dele. Mas o presbítero pode conceder esta prerrogativa ao diácono. E o diácono profere a homilia se a celebração é uma celebração da palavra, e o diácono pode pregar. Jamais um leigo. Jamais. Porque ali se fala em nome da igreja, com a autoridade da igreja. Isto é a norma litúrgica, obviamente, né? Se alguém quer fazer de maneira diferente, faz da própria cabeça. Mas o que é norma litúrgica é esta. A homilia é reservada ao ministro ordenado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. A homilia, seja quem for o ministro ordenado que for proferi-la, tem que ser preparada. Ah, mas esse evangelho já foi do ano passado ou do ano atrasado. Nós sabemos que aos domingos
os evangelhos se repetem de 3 em 3 anos. Não é justificativa. Porque a palavra de Deus continua a mesma, mas as circunstâncias são diferentes. Então, deve ser preparada. Existem livros que nos ajudam para isso. Não adianta invocar o Espírito Santo se a pessoa não se prepara. O Espírito Santo, ele não substitui a presença da pessoa que não se preparou. Ele não faz isso. Ele não ajuda preguiçosos. Ele não ajuda irresponsáveis. O Espírito Santo colabora, mas ele não vai fazer aquilo que é minha competência de fazê-lo. E, portanto, há que ser preparada. Curiosamente, os padres mais formados em teologia, doutores, mestres em teologia, são aqueles que mais preparam a homilia do domingo, porque se reúne um número significativo de fiéis e vem para ter um alimento que seja um alimento saudável, o alimento da palavra, com boas leituras, com bons leitores, e a homilia. E, portanto, as homilias devem ser preparadas. Eu costumo já, na segunda-feira, começo a me preparar para a homilia da festa ou do domingo seguinte. E quando eu celebro durante a semana, toda noite eu olho quais são as leituras de amanhã. Por exemplo, de amanhã. Eu sempre dou uma olhada antes, preparo o que eu vou falar, etc. Se eu vejo que é um texto um pouco complicado, as pessoas que participam comigo da missa diária sabem disso, porque eu dou as informações sobre o texto bíblico. Qual é o esquema de uma boa homilia? Primeiro lugar, a palavra de Deus é que deve falar, adaptada às circunstâncias, mas a palavra de Deus. Nós não podemos interpretar a palavra de Deus da nossa cabeça. Não. Algumas comunidades, algumas paróquias, até se fazem reuniões, o padre faz reunião para ouvir o conselho paroquial ou um conselho de paroquianos, quais são os pontos que eles gostariam de tratar na homilia, e não aquilo que vem na cabeça do padre, as suas idiosincrasias. Quem fala isso são os documentos da igreja. Mas eu vou continuar esse vídeo na próxima, porque ele é importante da gente continuar com um tempo de calma e etc. Então, continuando na próxima. Até lá.